Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos por aí estejam bem, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, continuando então a nossa sériezinha aí, né? Trazendo os membros, né? A minha intenção agora, eu já trouxe muito líder adventista, né? Agora, quando eu trago os membros, é para vocês perceberem, né? O que acontece na cabeça, na mente dos membros. Né? Eles passam a pregar a mesma coisa que seus líderes pregam, com uma diferença. Os líderes ganham para isso e eles fazem isso gratuitamente, né? Não recebem absolutamente nada para pregar o que eles pregam, né? Bom, só que antes, meus irmãos, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Antes, nós vamos dar uma lida aí em alguns comentários que foram colocados aqui no YouTube, tá certo? Eu vou diminuir um pouquinho meu tamanho aqui, como sempre eu faço, tá bom? E vamos tentar entender aí o que essas pessoas estão falando, tá bom? Né? Tem muita coisa legal de adventista. Provavelmente são só adventistas aí que eu vou trazer para a gente bater um papo, tá certo? Então veja bem. A Suzy Meire Costa Alexandre, ela diz assim, ela assistiu o vídeo que eu postei ontem, né, que a adventista conseguiu encontrar Ellen White na Bíblia, né, e ela escreveu assim, ó, então, Natã foi um falso profeta que profetizou para Davi e não se cumpriu, e depois profetizou e se cumpriu? Bom, irmã, você deve estar falando, irmã Suzy, de, se eu não me engano, 2 Samuel, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Samuel capítulo 7. Eu acho que é isso, porque você não explica para mim aonde que está meu erro. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? 2 Samuel capítulo 7. Isso. Veja, irmã, se você estiver falando disso, eu vou te explicar que Natã não profetizou quando ele falou com Davi. Natã falou do seu coração, do seu entendimento, não foi Deus falando com ele. Presta atenção, verso 1, olha só. Acompanha aí, tá bom, irmãzinha Suzy? Acompanha na sua Bíblia aí. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Então, o Davi e Natã estavam batendo um papo ali, tá bom? Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, eles estavam conversando, olha, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, Natã estava dizendo o seguinte, olha, veja, o Criador já tinha livrado Davi de muitas coisas até esse instante. Quando Davi vira para Natã e fala assim, eu vou construir um templo, né, para o Senhor ou para os utensílios do Senhor, Natã vira para ele e fala assim, vai construir isso, porque Deus é com você, porque Deus tinha livrado Davi de muitas coisas. Tudo bem? E por que eu digo isso? Olha em que momento Deus entra aqui na parada. Ele diz assim, verso 4, porém, sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, agora é Natã recebendo a mensagem do Criador e agora Natã vai falar com Davi. Né? Vamos ver qual é a mensagem que Deus dá a Natã para Natã falar a Davi. Vai e diz a meu servo a Davi, assim diz o Senhor. E assim para frente, tá? Então, irmã, infelizmente você, como uma boa adventista, deve ser, né? Você só está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V sem parar para raciocinar. Se é neste episódio, irmã, Natã não profetizou que Davi iria construir. E depois Deus disse que não ia, depois disse que ia. Não, uma coisa é Natã conversando com o rei. Outra coisa, agora Natã naquela mesma noite recebeu, né, um aviso de Deus dizendo para que Davi não construísse templo nenhum. Tá certo? E aí, mais para frente, você vai perceber que o Criador falando através do profeta, dizendo que quem iria construir o templo iria sair ainda dos lombos de Davi. Tá certo? Não era nem Salomão. Salomão se intrometeu nessa história aí.
Tá bom, irmã? Então eu vou colocar aqui, tá bom? Ó. Vamos colocar aqui, ó. Irmãzinha, te respondi, tá bom? Respondi no vídeo. O vídeo é Adventista troca apoio por doutrinação. Do dia. Hoje que dia que é? Dia 9, 10? 10. Dia 10 do 6. Ok, irmãzinha? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Você, infelizmente, está errada no que você está falando aí, tá bom? Vamos lá, respondi. Vamos ver aqui. Bia G. Souza. Ela também, no mesmo vídeo de ontem, né? Ela fala assim: o que eu percebo é que o pastor, bom, se o pastor que você está se referindo aí sou eu, não, irmã, não sou pastor. Pastor nós só temos um, que é o Cristo, e eu não sou pastor. Sabe por quê, irmã? Vamos lá, vamos a alguns detalhes dos chamados pastores aí no sistema religioso e dentro da sua igreja. Vamos lá, olha só. Eu não tenho membros, eu não tenho igreja. Não sou sustentado por vocês. Não sou pastor. Tá bom? Então vamos lá. O que eu percebo é que o pastor interpreta os escritos de Ellen White da mesma forma que ele interpreta a Bíblia, que o sábado não é mais para ser guardado. Eu nunca disse isso. O sábado sempre deverá ser guardado por Israel. Agora, para mim e para você, irmã, esse mandamento nunca foi para nós. Tá bom? Devemos ter cuidado com esses falsos profetas. Bom, eu não sou nem verdadeiro profeta que dirá falso, muito menos ainda. Então não sou nem uma coisa nem outra, não sou nem pastor e nem profeta. Você precisa decidir o que eu sou para você. Sou pastor? Sou profeta? O que eu sou para você? Porque na realidade eu não sou nem pastor e nem profeta. Tá bom, minha irmãzinha? Então, é assim, ó, ficar simplesmente jogando palavras sem você contextualizar, irmãzinha, não adianta, que não vai rolar, tá bom? E não adianta me chamar de falso, que eu interpreto errado a Bíblia, que, né? Aliás, interpreto errado Ellen White. Não adianta defender Ellen White não, tá bom? Vamos lá. Então, Bia, respondi para você também, tá bom? Tem muitos aí que eu simplesmente já respondi aonde estava bloqueado e já mandei para frente, tá? Vamos lá. Aí a Bia também diz o seguinte: meu Deus, esse pastor só prova que ele não tem nenhum conhecimento da Bíblia. Veja lá dos escritos da Ellen White. Bom, minha irmãzinha, mais uma vez, né? Você somente está sendo uma ótima adventista do sétimo dia, mas não está sendo uma ótima leitora da Bíblia. Sinto muito, minha irmãzinha, tá? Mas você está errada. Você precisa me provar fatos históricos e bíblicos que eu estou errado. Vir aqui simplesmente, oh meu Deus, tal, fazer um drama sem nenhuma base bíblica não adianta, tá bom? Mas olha só. O meu WhatsApp vai estar aí. O meu WhatsApp está em todos os meus vídeos, praticamente, 90%. Vai lá, me adiciona e a gente conversa. Se você não quer conversar por aqui, não há problema nenhum. Tá bom? Vamos lá. Hércules Wilson, ele viu aqueles videozinhos, né? Aqueles cortezinhos de Ellen White, que é Ellen White e a Bíblia, né? O número 43, Jesus voltará à meia-noite. Tá certo? Vamos ver o que ele diz. Ele diz assim, ó: para aqueles que assistirem essa mentira, precisa me provar que é mentira, né? Ellen White não está falando da volta de Cristo, mas do momento de angústia que antecederá a volta de Jesus. Não leve em conta a minha interpretação e nem a de quem postou esse vídeo. Leia o Grande Conflito, página 40, e compare o que ela está falando com Apocalipse 6, de 12 a 17.
Ela está falando do 6º selo e não do 7º, que é a volta de Jesus. Bom, meu irmão, vamos lá. Vamos dar uma lida aqui. Apocalipse, né? Você sugere. Apocalipse, capítulo 6, dos versos 12 a 17, diz assim, ó. Vamos lá. Capítulo 6, de 12 a 17. Vamos ver aqui. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, e esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Bom, meu amigo, aqui eu não estou vendo nada a ver do que você está falando aí, do que eu postei. Mas nós vamos ver o que eu postei, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo aí, minha gente? Deixa eu ver se tá ok. Olha, então ela escreve assim, ó. Foi à meia-noite que Deus escolheu libertar o seu povo. Não está falando nada a ver aqui, meu irmãozinho, de Apocalipse capítulo 6, dos versos 12 a 17. Olha, foi à meia-noite que Deus escolheu libertar o seu povo. E eu não preciso ir no Grande Conflito, que é um livro completamente mexido com o passar do tempo. Vou dar um exemplo para você, meu irmãozinho. Deixa eu ver qual é o seu nome mesmo. Deixa eu ver o seu nome aqui. É Hércules, isso. Olha, se você pegar Grande Conflito lá da década de 50, do século passado, você vai ver que ali está abertamente, explicitamente falando do Papa. E agora, se você pegar um Grande Conflito agora, você vai ver que está escrito ali romanismo. Tá bom? Isso tem todo um motivo, tal, que eu não vou perder o tempo agora. Aliás, ganharia, mas eu tenho vídeo aí falando sobre isso. E eu não preciso ir no Grande Conflito, por quê? Porque eu vou na origem, aonde dizem, aonde o Grande Conflito pegou a informação, que é Spiritual Gifts, volume 1, página 205. E ela está falando exatamente de um momento. E aqui nesse vídeo eu falo que ela está errada, porque nem dia e nem hora ninguém sabe sobre a volta de Cristo, tá certo? Então, meu irmãozinho Hércules, eu respondi para você aqui num videozinho bonitinho para você, tá bom? E meu irmão, eu compreendo você, tá bom, Hércules? Eu compreendo porque eu fui assim. Tá? Eu fui assim como você está sendo, como muitos estão sendo, defendendo algo que não dá para defender, não tem como. Se trouxer argumentações bíblicas, cai por terra. Se trouxer argumentações históricas, cai por terra. Se trouxer argumentações de Ellen White, aí que cai mais por terra ainda, tá bom? Vamos lá, Joaquim Antônio de Jesus, olha só o que ele diz. Esse pastor atropela a palavra. Ele lê o texto, mas lê o contexto. Tá. Esse pastor atropela a palavra. Primeiro, não sou pastor. Por quê? Não tenho membros, não tenho denominação e não sou sustentado por vocês. Tá bom? Vamos lá. Esse pastor atropela a palavra. Ele lê o texto. Mas lê o contexto, pastor, por favor. Leia o contexto do livro do Êxodo 20, no capítulo 31. Êxodo 20, capítulo 31, não tem. De Êxodo, verso 18, tira a dúvida dos seus seguidores, provando que Moisés tinha alguma lei. Espero a resposta imediata. Vamos lá. Ele deve estar falando de Êxodo 31. Vamos lá, vamos para o Êxodo 31, verso 18. Vamos lá. Êxodo 31, verso 18. Vamos ver o que está escrito aqui, que ele está dizendo que é indiscutível que Moisés, como é que é?
que eu atropelo e tudo mais. Vamos lá. Êxodo 31, verso 18 diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ah, entendi. É que quando eu digo a lei de Moisés, a lei mosaica, né? Então, você, meu querido irmão Joaquim Antônio de Jesus, você está pegando um verso isolado e criando toda uma ideia. Bom, se for assim então, irmão, a gente pode ir lá no livro de Atos. Vamos ver se eu ainda me lembro onde está essa passagem, tá bom? Vamos ver aqui. Atos, capítulo 7. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver onde está. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver, porque o capítulo 7 é muito grande. Eu quero só fazer um link com ele, que se pegar um verso isolado, a casa cai para você, meu querido. Tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Só mais um instante, meus irmãos. Eu peço perdão, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui, vou dar uma travada aqui e volto com o verso, tá bom? Ok, voltei. Então, meu irmão Joaquim Antônio de Jesus, se você quer pegar um verso isolado, eu vou pegar um verso isolado também, que não se deve fazer isso, só para mostrar para você como você está errado, você foi ensinado errado, meu irmão. Dependendo do verso isolado é conveniente, mas não devemos isolar o verso. Abre sua Bíblia aí, Joaquim, lá no livro de Atos, capítulo 7 verso 53. Vê o que está escrito lá. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E aí? Quem é que deu a lei? Êxodo capítulo 31, verso 18, diz que foi Deus. E aqui está falando que foram anjos. E agora, meu irmão, o que você me fala? Tá bom, meu irmão? Mas eu vou repetir, eu compreendo perfeitamente, né, esse desespero de causa, nessa tentativa desesperada de vocês tentarem justificar algo que não dá para justificar. Tá certo? Quando eu digo a lei mosaica, agora eu vou explicar o porquê que eu falo lei mosaica. Sim, porque foi Moisés a quem deu essa lei para eles, tá certo? Tudo contextualizado. Se você ainda não conhece a série, dá um pulinho aí no meu canal, tá certo? E assista esta série que eu vou colocar o card aí, tá certo? E você depois dá uma assistida. Se vocês aí também, outros que não assistiram, assistam essa série, tá bom? Então, vamos lá. Joaquim, vamos ver aqui. Eu sei como é que funciona isso, tá bom, Joaquim? Eu já estive na pele de vocês, tá bom? Respondi. E o Joaquim também manda mais uma passagem aqui dizendo o seguinte, olha, pastor, Jesus nunca chamou ninguém de burro e nem existe lei mosaica. Êxodo 32, 18, mas foi o dedo de Deus. E aí, foi o dedo de Deus ou foram os anjos? Você precisa me falar. Pegando o verso isolado, eu digo a você que foram os anjos. Atos capítulo 7, verso 53, é dito ali, que Estevão diz ali que foram os anjos. Tá certo? Que escreveu todos os mandamentos. Esse pastor não obedece os mandamentos de Deus. Pois bem, meu querido irmão, eu compreendo aí a sua tentativa desesperada de tentar justificar algo que não dá para justificar, tá bom, meu irmão? Mas não tem problema não. Como eu disse, eu já fui assim, eu sei como é que funciona, tá? Esse fundamentalismo aí total, sem ter nenhuma base escriturística, histórica, não tem base, tá certo? Ok, vamos ver se ficou alguma coisa para trás. Tem sim, vamos lá. Vamos terminar. Eu quero ver isso aqui, porque isso aqui é importante para vocês perceberem o que é o sistema religioso, o que o sistema religioso faz. Convence a pessoa. Eu falo de uma maneira geral, tá? De todas as denominações, mas aqui nós estamos falando do adventismo. Convencem vocês que vocês estão seguindo a Bíblia, mas não estão seguindo absolutamente
nada de Bíblia. O que vocês seguem é cartilha doutrinária da tua denominação e nada mais. Vamos lá. Elizabeth Almeida diz assim, há 2 minutos, tá? Eu nem ia falar nada dela aqui. É que está aqui, já que está aqui, vamos ver o que ela falou. O livro O Grande Conflito, até os padres estão lendo aqui, olha que bênção. É verdade, irmã. Até os padres estão lendo, né? Você tem toda a razão. Vamos lá. E ela também diz, Deus fala de vocês também. Não sei o que ela está querendo dizer aqui. Ela diz aqui, sou adventista e os livros de Ellen White não substituem a Bíblia, mas os livros dela são inspirados, assuntos da Bíblia, ok? Eu vou, depois que eu estou passando para lá, eu vou comentar, tá bom? Vamos parar com tantos ataques aos adventistas. São sábios. Parem! Não, parem, meus irmãos. Deus não se conforma com isso. Ok, vamos voltar lá então. Irmã Elizabeth, depois aqui eu vou escrever aqui que eu respondi para ela, tá bom? O livro Grande Conflito, até os padres estão lendo aqui. Olha que bênção. Irmã, ler não tem problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo disse que eu posso ler, posso absorver, fazer tudo, mas nem tudo me convém. Agora, eles estão lendo por quê? Você acha realmente que a pessoa que se torna padre não conhece o protestantismo? Você acha que eles não conhecem Lutero, Zwinglio, Hus? Você acha que eles não conhecem? Não conhecem o adventismo? Você acha que eles não conhecem, irmã? Você está redondamente enganada, minha irmã. Vamos lá. Deus fala de vocês também. Depois me fala em que sentido que Deus fala, tá bom, irmã? Sou adventista, os livros de Ellen White não substituem a Bíblia. Bom, você precisa assistir mais os meus vídeos, aí você vai ver que a tua denominação, Elizabeth, a tua denominação, a tua igreja, ela estabeleceu no concílio, já era feito agora de uma maneira oficial, estabeleceu que há a necessidade de ter os livros de Ellen White para compreender a Bíblia. É uma Bíblia, uma segunda Bíblia, como se a Bíblia não fosse suficiente. Tá bom, irmã? Aí, Elizabeth, vamos parar com tantos ataques. Os adventistas são sábios. Olha só que ponto chegou o adventismo. São sábios. Bom, e agora eu quero vir aqui, que é o que também eu achei legal. A Rosane também, eu não ia falar dela aqui, mas vamos ver o que ela está dizendo, tá bom? Vamos ver. A Ellen White está na Bíblia, como está estas pessoas profetizando mentiras. Ellen White está na Bíblia, irmã? E pessoas sérias dentro das igrejas. Quando na Bíblia fala que temos que tomar cuidado com falsos profetas, isto quer dizer que tem bons e maus profetas para distorcer as palavras da Bíblia, para atingir denominação que tem trabalho sério. Irmã, olha só, quando vocês escutam coisas que vai ao confronto da doutrina que vocês defendem como verdadeira, vocês acham que está falando mal. Olha só, se eu pegar uma pessoa que alguém aqui do meu bairro pegou e roubou, eu chamo, olha, aquela pessoa é um ladrão. Eu estou falando mal dessa pessoa? Não, estou falando da verdade. Falar mal é uma coisa, falar verdade é outra. Se eu falar a verdade e você vê como mal, você precisa abrir os olhos da sua doutrina, irmã. Tá certo? Então, ok, eu vou dar um ok aqui, eu vou dar uma aprovada. Olha, irmão, o Joaquim aqui de novo, né? O Joaquim Antônio de novo. Esse pastor é um verdadeiro fariseu. Moisés nunca teve lei. A lei foi dada por Deus. Não. Estevão fala que foi dada pelos anjos. Leia Êxodo 31:18, leia Atos 7:53, irmão. E o próprio dedo de Deus, não, e os anjos escrevem em 2 pedras. Então a lei é de Deus e não de Moisés. Este homem é um falso profeta. Vou respeitar o que você está falando aqui, porque eu estou com um pouquinho de pressa, porque é para não tornar o vídeo muito extenso, que eu quero ler aqui, ó. O Joaquim, esse mesmo homem, ele chega e fala assim, ó, Ezequiel 20 fala para meu povo guardar os meus sábados, pois será um sinal entre eu e vós. Ouviu, falso profeta? Ezequiel 20, vamos lá.
Ezequiel 20. Abre aí a tua Bíblia aí, Joaquim. Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho rápido, mas espero que você tenha discernimento. Não, você não vai ter isso que eu espero de você. Deixa eu ver que a Suzy colocou há 30 minutos aqui. Qual a diferença do crente que se masturba para um não crente que se masturba? Vou responder. O crente pensa em Deus e no final ele agradece o momento de prazer que ele mesmo se proporcionou. O não crente pensa em uma mulher nua, imagina um monte de pecado e quando termina, ele acha que não fez nada de errado. Irmã, me diz qual é o ato sexual que a Bíblia ensina como pecado. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos aqui. Ezequiel 20, então, ele está me chamando assim, falando assim, ó. Ouviu o falso profeta, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo está esse vídeo já. Já estamos com 26 minutos. Vamos lá. E diz assim. Ezequiel 20, a partir do verso 1, até chegar onde ele está dizendo aqui. Vamos lá. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos do mundo inteiro, do Brasil, da França, irmão. Não, de Israel, para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. De mim quem? De Ezequiel. Então, os anciãos de Israel foram até Ezequiel. Então veio a mim, a Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, ou seja, Ezequiel, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los ia, tu, ó filho do homem, julgá-los ias? Faz-lhes saber as abominações de seus pais. Pais de quem? Meu, teu? Ô Joaquim, não. Os pais dos anciãos de Israel. É dele que está falando, tá? Quais são as abominações? E diz-lhes assim, verso 5. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a desobediência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. De quem? Aqui na contextualização, de Israel. Tá bom? Verso 6. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Tirar quem do Egito? Você, Antônio? Joaquim? Não. O povo de Israel. É Deus falando através da boca do profeta Ezequiel, advertindo os anciãos de Israel que foram consultar o Senhor através do profeta. E agora Deus está dizendo o seguinte, vocês vão querer agora me consultar? Eu vou contar uma historinha para vocês dos seus pais. E aí ele começa a discorrer. Verso 7. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Contextualizado aqui, vosso de quem? De Israel. Verso 8. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles, eles quem? Você? Eu? Não, sobre Israel. O meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Verso 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Israel. Verso 10. Eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Verso 11. E deles os meus estatutos, deles para quem? Para Israel, meu irmão. E deles meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, quais, cumprindo-os, o homem quem? É uma hipérbole, Israel. Viverá por eles. Verso 12. Também lhes dei, agora vem o que você falou, também lhes dei, lhes quem? Lhes dei. Dei para quem? Para Israel, meu irmão. Aqui em nenhum momento você viu falando que deu para a humanidade toda. Verso 12. Eu também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Eles quem? O profeta, o Criador falando através da boca do profeta para os anciãos de Israel da história do deserto.
para eles que os pais deles no deserto. Vou repetir, verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E vou agora de lambuja, o verso 13, tá bom, irmão? Mas o mundo inteiro, o Brasil, a Alemanha, a França, Roma, Itália, sei lá quem, não. Mas, verso 13, vai aí, irmão. A casa de Israel. Então Deus está dizendo o seguinte, ó, tirei eles do Egito, dei estatutos, os sábados eram um sinal entre mim e eles, tal, para que eles não fizessem abominações, eles estavam fazendo abominações. Aí o verso 13 fecha o raciocínio. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles, aquele povo de Israel, o meu furor no deserto para os consumir. Tá bom, meu irmão Joaquim? Mas mais uma vez eu compreendo o teu desespero, tá bom, irmão Joaquim? Eu sei muito bem do que você está falando. Eu fui como você, tá certo? Eu fui um legalista igualzinho como você, tá bom? O meu WhatsApp tá aí, quem quiser me adicionar, me adicione, e a gente pode até fazer uma videochamada fechada, se você achar legal. Senão a gente fica no WhatsApp mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui então agora, vamos voltar para o videozinho da irmã, a irmãzinha que é outra adventista, igualzinho a esses que comentaram aí, tá? Ela é igualzinho, só que a diferença é que ela faz vídeo, ela está fazendo o vídeo e eu estou trazendo aqui e passando a minha visão. Você mesmo, irmãzinha, você diz, olha, coloca aí o que você acha, qual é a sua opinião. Eu não vou colocar aí o texto, eu vou fazer um vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então ela diz que a igreja adventista está apoiando os maçons e os espíritas. Vamos lá, vamos ver o que ela diz. A Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu apoiar os espíritas e os maçons. Muito bem, irmã. Quer dizer que a Igreja Adventista agora decidiu apoiar os espíritas e os maçons. Eu quero saber que tipo de apoio que é esse que você está trazendo aqui, dizendo que a igreja decidiu. Qual é o tipo de apoio que vocês vão dar, que a Igreja Adventista decidiu apoiar os maçons e os adventistas? Vamos ver. E essa é uma decisão oficial da igreja. É uma decisão oficial da igreja. E olha que eu, antes de eu fazer esse vídeo aqui, hoje mesmo, hoje é domingo, tá? Hoje é sábado, tá? Vocês viram aí que eu coloquei a data, hoje é dia 10. Eu estou falando exatamente agora. Hoje é dia 10, sábado, 14 horas e 45 minutos, gravando. Depois, mais tarde, vai aí para vocês. Eu procurei em todo quanto é lugar uma nota oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia dizendo que iriam agora dar apoio para os maçons e os espíritas. E para ver antecipadamente, antes que ela diga qual é o apoio, para a gente conversar aqui. Mas eu não encontrei não só a nota oficial que ela está dizendo, como nem resquício de alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Se você é adventista, você precisa entender os pontos que eu trago aqui nesse vídeo. Então fica comigo do começo até o final, tá certo? O que está acontecendo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu já quero que você entenda mais ou menos do que é que eu tô falando, tá bom? É um assunto muito pertinente, tenho certeza que será muito produtivo para você, independente se você é adventista ou não, independente da sua religião. Assiste esse vídeo até o final, para você entender realmente do que eu tô falando. Essa é uma informação oficial da Igreja Adventista, mas infelizmente é uma igreja oficial. Eu tentei achar, não consegui. Então, se eu não conseguir, até que ela ou alguém me prove ao contrário, isso é o que ela está falando só. muitos adventistas estão dentro da igreja e desconhecem ela. Pode ter certeza, desconhecem essa informação. Então ela está dizendo que muitos adventistas dentro da igreja
desconhece essa informação oficial que a Igreja Adventista apoia os maçons e os espíritas. Vamos lá. Irmã, estive aí 20 anos, 10 vezes mais do que você está hoje. Vamos lá. Então, vamos entender do que se trata, não é mesmo? Vamos para o vídeo. Hoje nós vamos ver a questão do apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao povo maçom e ao povo espírita. É isso que a gente vai entender hoje. E você pode estar se perguntando assim, mas que tipo de apoio é esse que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está dando aos espíritas e aos maçons? Estou me perguntando, como muitos aqui que estão assistindo o vídeo até agora, está se perguntando qual é o tipo de apoio que a Igreja Adventista está dando para os maçons e os espíritas. Vamos lá. Nós sabemos que o povo adventista nunca foi um povo exclusivista, né? Muito pelo contrário. Nós sabemos que o povo adventista nunca foi um povo exclusivista. Muito pelo contrário. Vamos ver. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz... Então como é que uma pessoa em São Juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Nós temos... Irmãzinha, eu tive que trazer de novo esse vídeo aí para te recordar, né, irmã? A igreja adventista não é uma igreja exclusivista, o povo não é um povo exclusivista. Quem sair da igreja perde a salvação, irmã. É lógico que nós não vamos para eles. Você viu o que ele fala? Eles é que vêm para nós. E vamos ver aí a maneira, que tipo de apoio a igreja vai dar para os maçons e os espíritas. Vamos lá. Uma visão bem ampla de todos, absolutamente todos os cristãos. Então, quando nós olhamos para alguém de outra denominação, nós olhamos com o olhar de Cristo. Bom, quando olhamos para uma outra denominação, olhamos com o olhar de Cristo. Minha irmã, mais uma vez você ouve o galo cantar e não sabe aonde. Olha só, o Grande Oriente do Brasil, né, a maçonaria, dentro dos seus estatutos, está escrito lá o seguinte: a maçonaria é uma religião? Não, irmã. A maçonaria não é uma religião, não é uma denominação, minha irmã. Tá bom? A maçonaria não é uma religião, é uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo. E nesse seu esforço de união dos homens, admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção, minha irmã. Você está errada. Você ouviu o galo cantar e não sabe aonde, minha irmã. Olha, aí no meu canal tem esse vídeo, se você ainda não assistiu, tá certo? Tem esse vídeo aí, Maçonaria, o terror da humanidade, a parte 1 e parte 2. Vai lá e assiste, minha irmãzinha, ou você que não assistiu ainda, o que é a maçonaria. Aí eu destrincho tudo o que é a maçonaria. E tem um outro vídeo também, que é Eu e a Maçonaria, tá certo? Que eu também destrincho bastante ali. Tá bom, irmã? Maçonaria não é religião e eu vou agora contar uma historinha para você, tá bom, minha irmã? Vamos lá. Aqueles que estão acostumados a assistir meus vídeos vai saber do que eu estou falando. Aqueles que ainda não ouviram isso, vai ouvir pela primeira vez, tá bom? Vamos lá. Meu pai era católico, irmã. Católico, beatão. Pegava um copo de leite, levantava, agradecia a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A corrente com o crucifixo, beijava o crucifixo. Rituais católicos, né? Ia à missa todo domingo. Ia na missa do galo. Católico beatão. E era maçom, irmã. Então meu pai tinha duas religiões, irmã. Por favor, irmã, quando você for falar de algum assunto, superficialmente, não precisa se aprofundar tanto. Superficial. Se você fizer uma busca aí, se maçonaria é religião, não, você vai ver que não tem nada a ver com o que você está falando, minha irmã.
E agora vai um toque para você, minha irmã. Eu fui como você, eu escutava essas coisas do adventismo e repassava, sem parar para analisar. Se não fosse, eu diria que é uma fake news, irmã. Infelizmente, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ou pelo menos temos que olhar assim, olhar para o cristão, vendo nele a possibilidade de salvação. Porque quem decide quem está salvo e quem está perdido é o próprio Deus. Nós, seres humanos, não temos esse poder, não temos essa visão de quem está salvo e de quem está perdido. Olha, irmã, você está enganada. Tem sim. A tua profetisa, ela disse, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então dá para dizer sim, irmã. Vocês dizem que vocês serão salvos. Então vocês conseguem saber quem vai ser salvo e quem não vai. Porque a salvação eterna está em guardar ou observar o dia de sábado, irmã. A tua profetisa afirma isso. Não sou nem eu. A tua profetisa. Vamos lá, vamos continuar tentando entender que tipo de apoio que a Igreja Adventista, ela de uma maneira oficial, né, agora está dando para os espíritas e os maçons. E colocando agora, você já conseguiu entrar aí no fio da meada, que ela colocou num balaio de religião a maçonaria. Mas vamos lá, o maçom, vamos lá, vamos continuar. Então, esse apoio que a Igreja Adventista dá não apenas aos espíritas, não apenas aos maçons, mas também ao povo do candomblé, ao povo de outras religiões que são inúmeras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apoia o cristão em si, na situação da salvação, na questão da salvação. É esse o apoio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia dá. Tá bom, mas aí na questão da salvação, eu não iria esperar outro tipo de apoio, irmã. Por exemplo, a Igreja Adventista vai começar agora a doar dinheiro, fazer doações em dinheiro para o espiritismo, para a maçonaria, ou para o espírita, ou para o maçom. Isso eu jamais ia pensar, irmã. Mas você está chovendo no molhado, mas de que maneira, minha irmã, a Igreja Adventista vai passar dar esse apoio em relação à salvação para os espíritas e os maçons, e de quebra você já botou outras religiões aí, tá bom? Vamos lá. Ou pelo menos deveria dar. Por que eu digo pelo menos deveria dar? Porque mesmo essa sendo uma postura da Igreja Adventista de apoiar os cristãos de outras denominações, independente de placa de igreja, veja, seria muito diferente se eu estivesse dizendo aqui que a Igreja Adventista está apoiando a maçonaria. A Igreja Adventista de nenhuma maneira apoiaria a maçonaria. Então, irmã, agora eu vou contar uma outra historinha, porque eu ia contar lá na frente, lá atrás, mas deixei para chegar nessa parte aqui. Irmã, o meu pai maçom, eu dentro do adventismo e vendendo essa salada que você está vendendo aí, né? Sem parar para pesquisar e nada, e cheguei para o meu pai um dia, né? Eu já era casado, cheguei lá num sábado, né? Estou fazendo trabalho missionário. Meu pai é maçom, ele é do diabo, essa religião é do capeta, é do cão. Papai, senta aí. Presta atenção, irmãzinha. Senta aí, papai. Papai, maçonaria. Isso aí é coisa do diabo, papai. Isso aí não é de Deus e tal, e tal, tal. Do jeito que você está falando aí, irmã. Só que você não está falando com essas palavras, você está falando de uma maneira mais suave, mais bonita, porque é em relação à salvação. Eu estava preocupado com a salvação do meu pai. Eu falava, papai, toma cuidado, maçonaria, tal, os mesmos padrões que você está usando com outras palavras. Aí ele falou assim para mim, meu filho, só um minutinho aí, fica aí. Aí ele foi lá para dentro do quarto dele, eu escutei que ele abriu o guarda-roupa, que é das coisas da maçonaria dele, coisas, quero dizer, é livro, a vestimenta que eles usam, né, que é o avental, tal, luvas, aqueles ornamentos todos, né? Aí eu escutei ele mexendo nos livros dele, ele veio com um livro para mim. O livro que ele veio me mostrar é o Terceiro Milênio do Pastor Bullion. Na época que o Pastor Bullion lançou esse Terceiro Milênio. Ele falou assim, tá vendo esse livro aqui, meu filho? Você reconhece ele? Eu falei, reconheço. Então, foi um maçom adventista que me deu.
Irmã, por favor, irmã, você está sendo uma inocente útil. Eu não vou dizer qual era o nome do papai, porque meu pai me falou, né? Meu pai me falou e ele pediu, não é sigilo, ele pediu que eu não comentasse, porque não que isso iria a causar alguma coisa, mas porque a discrição, certo? Meu pai pediu para eu ser discreto e eu não vou falar para vocês, para você, minha irmãzinha, quem era esse pastor maçom que deu o livro O Terceiro Milênio para o meu pai. Então, irmãzinha, você está sendo uma inocente útil, né? Uma inocente útil na mão do Adventismo, falando coisas sem saber. A Igreja Adventista jamais apoiaria a maçonaria? Irmã, tem pastor adventista maçom, irmã. Vamos lá, vamos continuar. Ou o espiritismo, mas nós adventistas, nós apoiamos o povo que está no espiritismo, o povo que está na maçonaria, o povo que está no candomblé. É esse tipo de apoio, um apoio espiritual da parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente, isso é uma questão muito séria. Eu quis chamar a atenção de vocês para essa questão, porque existem muitos irmãozinhos da Igreja Adventista do Sétimo Dia pregando que apenas o povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia será salvo. Não, irmã, não tem muita gente falando isso. É a tua profetisa que disse isso. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Esta é uma advertência lá em Testemunhos Seletos, irmãzinha. Essa é uma advertência para os adventistas. Essa advertência, eu tenho que ser honesto, não é para a humanidade, mas existe orientações para a humanidade vindo de Ellen White com esse mesmo conceito. Mas esse aqui, irmã, eu trago sempre esse de volume seleto porque esse é direcionado aos adventistas. Então veja, irmã, tem pessoas que dizem que só os adventistas serão salvos? Tem, a tua profetisa. Isso não é verdade, porque nós temos em mente o que Jesus deixou escrito em Mateus, capítulo 10, em João, no capítulo 10, verso 16, Jesus disse assim, ó, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ué, irmã, você chama o teu líder religioso de pastor? Todos os líderes aí que fizeram faculdade aí, né? Teologia, se formaram, você chama de pastor. Você acabou de ler que haverá um só rebanho e um só pastor. Ah, você está voltando, esperando a volta de Cristo para não chamar esses homens de pastor e começar a chamar somente Cristo de pastor. Ah, entendi. Se não for isso, irmã, por favor, me diga onde é que eu estou errando na minha dedução de tudo que você está dizendo aqui. Mas veja, o importante é o que está escrito aí, que a irmã leu, que existem outras ovelhas, né, que ouvirão a minha voz. A voz de quem, irmã? Da Igreja Adventista ou de Cristo? Tá bom? Vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nesse verso e prega e vive esse verso. Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Mas irmã, vocês vivem e pregam desde que a pessoa venha para o nosso lado, não nós para o lado deles. Será que você está falando a mesma coisa que essa pessoa está falando, irmã? A gente vai ver aí no decorrer desse vídeo, que nós já estamos no final. Falta 1 minuto e meio de vídeo seu aqui. Hein, irmã? Eu ainda estou tentando entender qual é o apoio que a Igreja Adventista quer dar para as pessoas espiritualmente em relação à salvação. Você ainda não disse nada ainda. Vamos lá, vamos continuar. Tem muitos cristãos dentro da igreja que desconhecem essa informação. E quando falam que apenas os adventistas serão salvos, o que acontece? Causa uma separação, causa repulsa naqueles irmãos que nós adventistas queremos alcançar. Porque eles dizem assim... Tá vendo? Aqueles irmãos que eles querem alcançar. Qual? Os maçons e os espíritas e os outros lá, o candomblé e tal, tudo mais, né? Então, quando diz que só os adventistas serão salvos, causa repulsa aos outros irmãos. Mas, irmã, a tua profetisa propaga isso. Tá bom? Vamos lá.
Só os adventistas querem ser santos? Só os adventistas que são salvos? Sim, irmã. Segundo a sua profetisa, só os adventistas serão salvos. Sim, irmã. Sim, irmã. Estive aí 20 anos, irmã. Na minha época, lá na década de 80, era mais escancarado. Hoje já não está mais tão escancarado. Está nas entrelinhas, pano de fundo e tal. Mas eu faço questão de trazer à tona o que a tua profetisa disse. Só vai ter salvação se guardar o sábado. Só vocês vão ser salvos segundo a tua profetisa. Por quê? Porque guardam o sábado. A salvação está ligada no sábado, segundo a tua profetisa. Só a igreja adventista do sétimo dia que vai ser levada e os outros povos serão deixados? Será que é só a igreja adventista que será levado e os outros povos serão deixados? Bom, eu tenho aí na minha playlist, tá certo? O arrebatamento, só que não. Sobre esse negócio de ser levado, ser deixado, tá aí, tá muito bem explicadinho. Essa coisa de arrebatamento, só que não. E também tenho a série Ir para o Céu, Será? É uma sériezinha de 5 vídeos, muito importante para você. Aí você vai ver o quanto essa mocinha, quando eu falo, será que é só os adventistas que serão levados? Eu espero que todos os adventistas não sejam levados, sejam deixados. Aqui, segundo o que está na Bíblia, ser deixado é ser salvo, ser levado é se perder, irmã, segundo a Bíblia. É aquilo que eu disse, vocês são convencidos, né, de que vocês sabem o que está escrito. Sabe porque você é direcionado pelo seu líder religioso, através de estudo bíblico e tal, e sermões, que aquilo que está escrito isoladamente é uma verdade absoluta. Vamos lá, vamos continuar. Nós temos que ter uma visão ampla, olhando para cada irmão, sem ver nele a placa da igreja. Ofereça um estudo bíblico. Né? Aqui é claro que vão vir para... Você viu o que ela falou? Eu vou voltar aqui. Agora ela revelou como é que é dar apoio aos espíritas, aos maçons e às demais denominações. Agora eu entendi. Olha o que ela fala. Ela fala de estudo bíblico. Ela descobriu a pólvora, inventou a roda, acabou de inventar a roda. Veja o que ela vai falar. Nós temos que ter uma visão ampla, olhando para cada irmão, sem ver nele a placa da igreja. Ofereça um estudo bíblico. Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Entendeu agora qual é o tipo de apoio? Entendeu, meu irmão? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aos seus amigos, independente da igreja que eles frequentam. Mostre hospitalidade, mostre carinho, mostre acolhimento, porque é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oferece. Certas atitudes fazem com que os irmãos que nós queremos alcançar se distanciem ainda mais. Então vamos mudar esse olhar, vamos olhar da forma que realmente Cristo quer que nós olhemos. E dessa forma, nós vamos alcançar mais e mais vidas para o reino de Deus. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Então, vamos lá. Resumindo o vídeo da irmãzinha aqui. Qual é o tipo de apoio aos espíritas, aos maçons e demais outros? Dando estudo bíblico para trazer o quê? A pessoa para o reino. Qual é o reino aqui na contextualização? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Preocupada com a salvação das pessoas? Aonde está a salvação? Para dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. DNA de quem, meu irmão? DNA de quem? Da dona Ellen White.
Salvação eterna importa em guardar o sábado. A guarda do sábado importa em salvação eterna. Percebeu, irmão? Que ela fala assim, não, nós não somos exclusivistas, não é só o povo adventista que vai ser salvo, tal, mas quando ela fala que ela vai dar apoio, a igreja vai dar apoio às pessoas de outras denominações e colocou a maçonaria ali como religião, que não é, e diz que a preocupação é salvação, e fala estudo bíblico para trazer para a igreja, e o líder dela aqui fala exatamente isso, sim. Vamos repetir o que ele fala? Ele fala uma verdade. Ele não está falando uma mentira, minha irmãzinha. Olha só o que ele fala. Mais e mais vidas para o reino de Deus. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. É isso, irmãos. Né? Perceberam? Perceberam? Resumo da ópera. Só vai se salvar se estiver na igreja adventista. Se estiver fora da igreja adventista, está perdido. Alguns estão dizendo, William, você está pegando o vídeo do pastor aí e tal, né? Que tem lá na Novo Tempo. E esse vídeo é antigo. Esse vídeo aí tem, sei lá, 10 anos atrás. Hoje. Pega um vídeo hoje. Eu estou pegando. A da seguidora dele. Estou pegando. É o que ela disse. Tudo o que está nesse vídeo de 10 anos, sei lá quantos anos atrás, ela repetiu aqui em outras palavras. Tá certo, meu amigo? Minha amiga, meu irmão, minha irmã, legal que vocês vieram até aqui. Já estamos aí com 56 minutos de vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá.